Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos, minhas caras amigas, como vocês estão? Vamos seguir o nosso curso de Crisma, graças a Deus, né? Muito bem. Na semana passada nós falamos sobre os dogmas marianos, né? Então nós, como o Gerson falou, nós vamos seguindo o crer em Deus Pai, né? Nós estamos explicando as coisas mais básicas da fé. Então o crer em Deus Pai fala crer em Jesus Cristo, seu único Filho, e neste meio está Nossa Senhora, que é concebida do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Depois que ele virá julgar os vivos e os mortos, que foi o último tema que eu dei ainda estava dentro do tema de Jesus Cristo, antes do tema dos dogmas marianos. Então o creio fala, creio no Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Nós já tratamos nas nossas aulas que nós cremos em um só Deus, mas que é Trindade. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já tratamos do Pai, Criador do céu e da terra. Nós já tratamos do Filho, e aí depois falamos de Nossa Senhora, e agora vamos tratar da terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Nós vamos tratar apenas das características do Espírito, falando um pouco da presença dele. É importante dizer isso, né? Nós só temos acesso a Deus, a Jesus Cristo, através do Espírito, né? O Espírito é o mediador entre nós e Jesus. O Espírito Santo é aquele que age nos nossos corações para que nós saibamos as coisas sobre Jesus, para que nós recebamos na nossa alma as graças que Deus nos dá, né? Inclusive tem uma citação para isso, né? Que está na 1 Coríntios 2:11. Hoje tem várias citações, provavelmente eu não vou usar todas elas. Mas 1 Coríntios 2:11 diz assim. Aliás, a partir do 2:10. 1 Coríntios 2:10. A nós, porém, Deus o revelou por meio do Espírito, pois o Espírito sonda tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo conhece a Deus porque ele é Deus, né? A Santíssima Trindade é um só Deus. Quem de fato conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Então, quem conhece a mim mesmo, quem conhece o ser humano, senão o espírito que nele está? Então, quem me conhece senão minha alma, né? O meu interior? Assim também ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então nós, como conhecemos a Deus, como temos contato com Deus, é através do Espírito que nos é dado, né? Tem uma outra passagem em Romanos que diz isso, né? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a primeira coisa que nós temos que saber sobre o Espírito é isso. O Espírito Santo é o mediador, aquele que nos ensina sobre Jesus, é aquele que nos revela Jesus, né? Então o conhecimento da fé só é possível pelo Espírito. Para crer em Cristo, então se nós cremos em Cristo, e nós cremos em Cristo, primeiro nós temos contato com o Espírito. Então o que é que suscita em nós esta fé? É o Espírito Santo que nos é dado. E aí é importante dizer que o Espírito Santo, assim como Jesus, ele esteve desde sempre com o Pai, né? Nós não cremos que a Santíssima Trindade foi criada depois de algum tempo, né? Não, a Santíssima Trindade é um só Deus que sempre existiu.
Então, no Antigo Testamento, quando não se fala diretamente do Filho e do Espírito Santo, eles já estão lá, né? Desde sempre. Então, nós vamos falar um pouco disso assim para evidenciar que mesmo no Antigo Testamento, que é a história que eu contei resumidamente na aula que chamava Introdução de Adão até Jesus, essa história inteira, que dura quase em torno de 2000 anos, o Espírito Santo e Jesus já estavam lá. Então, o Espírito e a Palavra de Deus estavam lá desde o tempo da criação, né? Desde sempre, apesar de escondidos. Então, na criação, vamos começar lá. Deus modelou com sua mão. Quer dizer, Deus modelou com sua mão? Quer dizer, com o Espírito Santo e com o Verbo de Deus, né? Com Jesus. Então, e soprou o Espírito, né? Como é feito o homem? O homem é feito, na narrativa do Gênesis, ele diz que o homem é feito de barro, feito pelas mãos de Deus, ele faz um homem. E para dar-lhe vida, ele sopra o Espírito Santo, né? Sopra em suas narinas, diz. Mas isto é símbolo do quê? A mão de Deus que toca o barro e forma aquela imagem é a presença de Jesus. E quando ele sopra, é a presença do Espírito Santo. E aí diz o catecismo assim: imprimiu no corpo sua própria forma, de modo que até o que fosse visível tivesse forma divina. Isso é muito interessante, né? É só um comentário que é: o nosso corpo tem forma divina, né? E aí você pode dizer assim: mas nosso corpo é muito diferente, né? O meu corpo, do meu irmão, de uma menina do curso aí, ou do meu vizinho, da minha tia, são corpos muito diferentes, mas existe alguma coisa entre eles que você sabe que ele é igual, né? Você consegue olhar e ver, isso aqui é o corpo de um ser humano, né? Que é diferente do corpo de um cavalo, que é diferente do corpo de um gato. Você consegue ver apesar de todos os seres humanos serem diferentes, existe alguma coisa igual entre eles que você consegue identificar. É um corpo humano. E esta forma, que dá forma a todos nós, é uma forma divina. Alguma coisa no próprio corpo do ser humano diz que ele não é só um animal como os outros animais. Ele é um animal para além desta vida, né? Um animal que tem alma. Muito bem. Então, é o Espírito Santo e Jesus que modelam o barro e tornam o homem um ser vivente como nós o conhecemos. Depois começa a história do Antigo Testamento. E aí, foi o que eu contei da outra vez. O homem é criado, depois ele se separa de Deus pelo pecado de Adão e Eva. O homem sente falta de Deus, o homem nasceu para Deus, então ele começa a fazer religião, que são as religiões panteístas, que chamam Deus, o sol de Deus, acham que o raio é Deus, acham que a chuva é Deus. E aí Deus decide se revelar, e a primeira pessoa para quem ele fala é para Abraão, né? Abraão, que chamava Abraão e depois chama Abraão. Deus fala para ele: sai da sua terra, vai para a terra que eu te indicar, que eu vou te fazer pai de nações, né? Ele diz a Abraão, Deus promete a Abraão uma descendência em que serão abençoadas todas as nações. E aí isso é muito interessante. Depois de Abraão, a descendência dele vai formar o povo judeu, dentro do povo judeu vai vir o Cristo. O Cristo será a bênção para todos, né? A conversão do mundo, a salvação. E aí, muito bem. Então, isso tudo começou com essa promessa de Deus: eu te daria uma descendência numerosa como as estrelas do céu, e nela serão abençoadas todas as nações. E aí eu quero ler uma passagem de Gálatas 3:16, que é uma carta de São Paulo, né? Carta de São Paulo aos Gálatas, que diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. A Escritura não diz "e as descendências", como para significar muitos descendentes. Ela diz "é a tua descendência", designando assim um só descendente, que é Cristo. Olha que interessante.
quando Deus prometeu a Abraão uma descendência, São Paulo diz, ele estava prometendo Jesus. E Jesus seria em quem seria abençoado todas as nações. Mas como é que todas as nações serão abençoadas em Jesus? Nós seremos batizados e nos converteremos, e aí nós seremos unidos a Jesus, a pessoa divina de Jesus. Mas como é que o batismo nos torna participantes da vida de Jesus? É alguma coisa divina que acontece. E quem faz isso? É o Espírito Santo. Então, a promessa da descendência de Abraão já é uma promessa de Jesus e do Espírito Santo. Muito bem. Além disso, muito bem, segue a história, né? Abraão entra, e aí o povo tem os filhos dele, Isaac, Jacó, Jacó gerou José vai para o Egito, o povo vai para o Egito, se torna escravo, e aí vem Moisés liberta o povo do Egito, e eles vão em direção à Terra Prometida, passam 40 anos no deserto. Nesta época começam a acontecer aquilo que o catecismo chama de teofanias, e em especial uma que é quando Deus dá a lei. Então lá no deserto, Deus fala com Moisés e entrega para ele as tábuas dos 10 mandamentos. As tábuas dos 10 mandamentos é a lei de Deus, né? Toda vez no Antigo Testamento que acontecem essas teofanias, teofania quer dizer manifestação de Deus. Theos é Deus em grego ou em hebraico? Theos é grego, só pode ser grego. Teofania é Theos, que é Deus em grego, mas fania que é manifestação, né? Teofania é uma manifestação. Então, quando Deus se manifestava no Antigo Testamento, sempre acontecem duas coisas, que é, desce uma nuvem do céu, uma neblina, uma nuvem, que encobre o lugar. Então não dá para ver nada. Então imagina um dia quando amanhece e tem uma neblina muito espessa e você não consegue ver na sua frente. Então acontecia isso, uma nuvem, uma neblina muito densa, e aí saía uma voz de Deus. Se ouvia a voz de Deus. Não se via, mas se ouvia a voz de Deus. Estas duas coisas também são sinais do Cristo e do Espírito no Antigo Testamento. Então a voz de Deus é um sinal de Jesus. É o verbo de Deus. São João chama Jesus do verbo de Deus. E a nuvem é o Espírito Santo, né? Quando eu dei a aula sobre Jesus, eu falei sobre a transfiguração em que aparece uma nuvem no Monte Tabor. E ela é símbolo do Espírito. Ela mostra a presença do Espírito. Então, no Antigo Testamento também é assim. E quando Deus dá, a Santíssima Trindade, mas quando Deus dá a lei, ou seja, as tábuas da lei, acontece isso. Se escuta a palavra, mas está ocultado pelo Espírito. Ou seja, nós temos acesso à palavra, ao Cristo, pelo Espírito. Você precisa estar dentro dessa nuvem que é o Espírito Santo. E agora isso acontece pelo batismo, pelos sacramentos, para poder ter contato com Deus. Deus dá a lei. Porém, vendo sua própria fraqueza, o homem começa a desejar o Espírito. No Antigo Testamento ainda não havia acontecido a redenção. É a partir de quando Jesus morre e paga os nossos pecados que nós podemos ser anexados pelo batismo à vida de Jesus e podemos vencer o pecado. Antes disso não é possível. O homem, pelas suas próprias forças, em especial pela queda, né? O Jefferson até falou disso na aula sobre os dogmas, que Maria não caiu em pecado, mas todos os outros nós temos o pecado original, que é essa tendência que nos leva a querer o mal e não o bem, né? Só a partir da redenção, da Páscoa, é que nós podemos vencer este pecado, porque Jesus pagou os nossos pecados. Então, no Antigo Testamento, os homens não conseguiam ser santos. Entende? Então, quando Deus dá a lei, que é assim que você devia viver, né? É um guia, né, de como o coração do homem deveria viver. Os israelitas recebem com alegria a lei, mas eles começam a viver e percebem que não são capazes de viver, né? Que falta alguma coisa.
E isso acontece comigo, com você. Eu e você também somos preguiçosos, eu e você também somos egoístas, eu e você também somos invejosos, somos gulosos, né? Queremos comida, nós também somos luxuriosos, queremos o prazer. Então você olha pra você e fala assim, cara, eu não consigo. Então você sente falta de alguma coisa. O que é isso? Que você sente falta para viver a vontade de Deus, para ser santo, para amar de verdade, como você nasceu para amar. É o Espírito Santo. Então no Antigo Testamento, quando Deus dá a lei, ele também coloca no homem esse desejo do Espírito Santo. Ele começa a preparar a vinda de Jesus e depois a vinda do Espírito Santo. Depois disso, o povo de Deus, Moisés atravessa o deserto, Moisés morre, com Josué o povo entra na terra prometida, toma aquela terra, ali passa a ser a terra do povo de Deus, que é Israel. Depois de muitos anos, provavelmente uns 400 anos depois de 200 ou 400 anos depois de Moisés, vem o reinado de Saul, de Davi e de Salomão, que são os 3 reinados de Israel. Davi é o grande rei de Israel, né? Que isso aconteceu em torno de 1000 anos antes de Jesus. E depois disso o povo se corrompe, o povo para de seguir a lei de Deus e aí vem o exílio, né? A terra, Israel se divide em 2 reinos, que é Israel e Judá. Judá é a parte que fica fiel ao Senhor. Ambos são tomados pelo reino da Babilônia e são levados exilados, né? Ali há um sinal também sobre o Espírito Santo. Porque o verdadeiro reino, o povo de Deus, nunca teve um rei, a não ser nesse período. E eles pedem um rei. Quem tem rei são as outras nações, porque a nação de Israel tinha um rei que era Deus. Quem era o rei de Israel? Era Deus. Mas eles decidem que eles querem ter um rei, um ser humano, que fosse sinal desse reinado. E aí Deus dá Saul, Davi e Salomão, que é, né, uma descendência. Porém, neste reinado é um símbolo do reinado verdadeiro. Qual é o reinado verdadeiro? Vocês lembram que eu disse que Jesus prega o reino de Deus. Como é que acontece o reino de Deus? O reino de Deus acontece quando os corações se convertem a Deus. E como os corações se convertem? Através do Espírito Santo, né? Então diz o catecismo, o verdadeiro reino se dá pelo Espírito. Quando falta a fidelidade vem a morte, simbolizada no exílio, mas que converterá os corações. Então, quando os homens param de ser fiéis a Deus, então vem o exílio, ou seja, vem a tomada do inimigo e eles são tirados de sua terra. É isso que acontece com o nosso coração. Quando nós não somos fiéis a Deus, quando nos afastamos dele, quando queremos nós sermos os reis dos nossos corações, vem o exílio, que é a morte, o pecado, a tristeza, que nos tira da terra, da nossa terra mesmo, que é o Espírito Santo, que é Deus, né? Até tem um salmo que diz, não tireis de mim o vosso Santo Espírito, né? Então, o Espírito Santo é a nossa verdadeira terra. Então, quando o povo vai para o exílio sofrendo porque não foi fiel, ali há um ensinamento, que o verdadeiro reinado é no coração, né? Inclusive tem uma promessa no Antigo Testamento que é, tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. Isso se realiza através do Espírito em Jesus, certo? Inclusive tem uma passagem que diz assim, que é quando lá em Israel, quando Deus deu a lei, ele diz que a verdadeira conversão está no coração. Vamos lá, está em Êxodo 19, 5, 6. Êxodo 19, 5, 6 diz assim, agora Deus está falando, quando entregou as tábuas da lei. Ele diz, agora, se realmente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade entre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vós, está dizendo para Israel, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Como é que nós podemos ser santos? Se nós escutamos a voz de Deus, seguimos sua lei. Só que isso só é possível pelo Espírito Santo. E aí continua. A expectativa do Messias e seu Espírito. Então, vem o reino se separa no exílio, depois eles voltam para Israel, reconstroem o templo.
E depois vem a época dos profetas, que Deus começa a suscitar homens para falar no seu lugar, dizendo que virá o Messias, que virá a salvação de Israel, que é a expectativa do Messias. E aí existe uma passagem específica que fala sobre o servo sofredor, que é a passagem de Isaías. Isaías é um profeta que viveu 700 anos antes de Jesus. Muito tempo antes. Talvez seja menos. Mas, neste período, ele diz já sobre que o Messias virá sofrer, né? O servo sofredor é anunciado como aquele que derramará o Espírito e mudará os corações. Então, ele anuncia Jesus, que Jesus sofrerá, que Jesus pagará os nossos pecados, mas anuncia também que este servo mudará os corações dos homens, né? Tem até a passagem aqui, que é Isaías 49:6. Isaías 49:6 diz assim, ó. Ele disse: não basta seres o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os sobreviventes de Israel. Também farei de ti uma luz para as nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Então, quando no Antigo Testamento é anunciada a vinda de Jesus, a vinda do Messias, a vinda da salvação, diz que esta salvação será uma luz para as nações, salvação para todos até os confins da terra. Como isso acontecerá? Pelo Espírito Santo. Então ele mostra que isso será no coração dos homens, né? Isso se cumpre em Pentecostes. Nós ainda vamos ler lá no final a passagem de Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. A lei será gravada nos corações. Isso é interessante. No Antigo Testamento já existia a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. Nós estamos inclusive no período pascal, né? Falta pouco tempo para a festa de Pentecostes, que é agora, daqui a poucos dias, né? Dia 31 de maio, se não me engano. 50 dias depois da Páscoa. No Antigo Testamento, o que ela era? Era a festa da lei. No Antigo Testamento acontece a Páscoa dos judeus, que é a passagem pelo Mar Vermelho. A gente já contou isso. Então o povo de Deus foge do Egito e o mar se abriu. Eles fogem e se tornam livres. Passam 40 anos no deserto andando. 50 dias depois disso, acontece aquilo que eu já li aqui, que é Deus dando a lei, as tábuas da lei para Moisés e o povo. Isso acontece 50 dias depois da primeira Páscoa. No Novo Testamento acontece um paralelo, que é a Páscoa de Jesus. Jesus morre, vive sua paixão, morte e ressurreição. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, desce o Espírito Santo sobre os apóstolos de Nossa Senhora. E aí eles se tornam santos, assim, a graça de Deus começa a acontecer nele muito. Eles começam a pregar o Evangelho. Ali o que acontece é o novo Pentecostes, porque o antigo Pentecostes era a festa da lei dada nas tábuas. Mas Deus havia prometido: eu tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Então no Novo Testamento tem um novo Pentecostes em que a lei de Deus não é escrita apenas em pedra, mas em carne. Em que carne? No coração dos homens, no coração da igreja, no nosso coração. Mas como? Como é escrito a lei nos corações? Através do Espírito Santo. Quando nós podemos e queremos amar a Deus, quem está fazendo isso no nosso coração é o Espírito Santo. E como nós estamos vendo aqui, desde lá do Antigo Testamento, tem homens que servem a Deus fielmente, apesar de não ter acontecido a Páscoa do Senhor ainda. Então eles não são santos, mas são fiéis. Então Abraão, José do Egito, Moisés, Josué, que leva o povo para a terra prometida, Sansão, por exemplo, no Antigo Testamento, na época dos juízes, o próprio rei Davi, que eu já disse, e os profetas, como eu citei Isaías, mas tem muitos outros, Jeremias, tem Ezequiel, além do profeta Elias, que é o primeiro grande profeta.
Todos estes homens são homens muito virtuosos. E quem é que agia neles? Quem é que falava por eles? Quem é que os dava força? Era o Espírito Santo. Não como em nós, porque ainda não aconteceu a Páscoa. Ainda nós não temos a vitória sobre o pecado. Nós não podemos ter acesso à intimidade divina. Mas a força que Deus dá a eles é pelo Espírito Santo. E aí finalmente chegamos ao Novo Testamento. O povo preparou muitos séculos esperando a vinda do Messias. E aí vem o tempo do nascimento de Jesus. Primeiro vem João Batista, né? Nós falamos dele na aula sobre Jesus. João Batista é aquele que prepara a vinda de Jesus. Antes de Jesus começar sua vida pública, João Batista já pregava um batismo de conversão e estava lá dizendo que viria o Messias que batizaria com fogo. João Batista, nós falamos disso já, foi santificado ainda na barriga de sua mãe, Santa Isabel, quando Nossa Senhora a visita. São João Batista foi gerado 6 meses antes de Jesus, né? São João Batista foi prometido a São Zacarias e a Santa Isabel antes de Jesus. Quando Jesus é concebido por Maria, né? O anjo anuncia a Maria, Maria diz sim, depois ela vai visitar Isabel lá nos altos montes em Judá. E aí assim que Maria chega à casa de Santa Isabel, ela sauda Santa Isabel. Santa Isabel fica cheia do Espírito Santo e a criança em seu ventre, que é São João Batista, se alegra. Nós cremos que naquele momento foram perdoados os pecados de São João Batista. São João Batista foi perdoado dos seus pecados, do seu pecado original com a visita de Nossa Senhora, né? Inclusive o Jefferson falou dessa passagem na última aula. Então a visitação santifica São João Batista. E São João Batista, que é o último precursor de Jesus, né? Teve o tempo dos profetas, todos eles preparando a vinda de Jesus. São João Batista é o último deles. Então em São João Batista se conclui a obra do Espírito Santo, que é preparar um povo para a vinda do Messias, né? O Espírito Santo está sempre suscitando homens e mexendo nos corações para preparar o povo de Israel para a vinda de Jesus. Com São João Batista isso termina, mas quem é que age? Quem é que o santifica? É o Espírito Santo através de Maria. Maria visita Santa Isabel, Jesus santifica São João Batista através do Espírito. E qual é a missão de São João Batista? São João Batista tem a missão de dar testemunho de Jesus. Ele não é a luz, mas veio dar testemunho da luz, de São João, no Evangelho de São João. E esta é, de certo modo, também a missão do Espírito Santo. Não porque o Espírito Santo não seja a luz, o Espírito Santo é. Mas o Espírito Santo sempre age em conjunto com Jesus. O Espírito Santo vem revelar Jesus, vem dar testemunho de Jesus. Além de São João Batista, o Espírito Santo age também em Maria Santíssima, né? Chamada por São Luís Maria Grimond Montfort a esposa do Espírito Santo. Depois chamada assim também por São João Paulo II, Papa da Igreja. O Espírito preparou Nossa Senhora desde a concepção. Não vamos falar mais disso. O Jefferson já falou disso na última aula. Maria Santíssima foi concebida sem pecado. Quem é a ação de Deus que não deixa Maria receber a marca do pecado original? É o Espírito Santo. Nela, em Nossa Senhora, acontecem as primeiras maravilhas de Deus que o Espírito há de realizar em Cristo e na Igreja. Então, tanto em Jesus e depois em toda a Igreja que será unida a Jesus através dos sacramentos, acontecerão grandes graças, santos, gente que ama a Deus sobre todas as coisas, gente que realmente é santa. Os grandes prodígios, os milagres, as conversões, tudo isso começa em Maria Santíssima. Maria já é a figura da Igreja. Maria já é a preparação de Jesus, né? A carne que dará a carne de Jesus. Então, em Maria começam a acontecer as coisas que depois acontecerão abundantemente em Jesus e na Igreja. Então, as maravilhas do Espírito Santo acontecem primeiro em Maria.
A primeira delas, depois da concepção, Maria foi concebida sem pecado, mas Maria fica grávida pelo Espírito Santo, né? Ela pergunta para o anjo, como se fará isso? E aí o anjo responde, São Gabriel, a sombra do Altíssimo te cobrirá e virá sobre ti o Espírito Santo. Maria Santíssima fica grávida sem marido, né? No sentido não de que ela não era casada, ela era casada com São José, mas São José não participa fisicamente da concepção de Jesus, né? Então Maria Santíssima, ela é engravidada pelo Espírito Santo. Importante, Maria Santíssima não tem nenhum ato de relação sexual com o Espírito Santo, com Deus, né? É óbvio, eu sei que é feio até falar disso, mas é só para ficar claro, né? Maria Santíssima fica grávida do Espírito Santo por ação divina. Ali, naquele momento em que ela diz, eis aqui a serva do Senhor, ela está grávida. E quem está lá? É o menino Jesus, que é o próprio Deus. Mas quem fez isso? Quem torna o verbo presente é o Espírito Santo. Então, em Maria, a virgindade se torna fecunda. Isso é um milagre absurdo. Nenhuma mulher é virgem e mãe ao mesmo tempo. Mas em Maria acontece este milagre grandioso através do Espírito Santo. Que só é possível pelo Espírito Santo. Em Maria, o Espírito começa a pôr em comunhão com Cristo os homens. Então, em Maria, os homens começam a receber a comunhão que depois vai acontecer em sua consumação na paixão de Cristo. Mas é em Maria que começa essa comunhão. E além disso, uma última coisa, lá, deixa eu ver até a passagem, João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, que é João, disse à mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. A partir daquela hora o discípulo a acolheu em sua casa. Nós sabemos que neste momento Maria se tornou mãe de todos nós. De todos nós. E como isso aconteceu? É uma graça que através do Espírito Deus dá a Maria Santíssima. Através do Espírito Santo, Maria Santíssima se torna mãe não só de Jesus e não só de João, mas de toda a igreja. Todos nós somos filhos de Maria. E quem é que dá esta graça? O Espírito Santo. Então, as graças do Espírito Santo que agem desde o Antigo Testamento até Jesus. E agem no próprio Jesus. Em tudo que Jesus fez, o seu respirar, o seu pensar, o seu andar, ele fazia segundo o Espírito. Animado pelo Espírito Santo. Porque é isso que o Espírito vai fazendo, né? É claro, Jesus é o próprio Deus, então ele está plenamente unido ao Espírito Santo, né? Mas enquanto homem, com corpo e alma, ele age inspirado pelo Espírito, unido ao Espírito. Jesus em tudo age pelo Espírito. Deixa entrevê-lo no mistério da Eucaristia. Jesus diz, eu sou o pão da vida, que desce dos céus, quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não terá a vida eterna. Como é possível que os homens durante 2000 anos estejam comendo a carne de um homem? Mesmo que fosse de pouco em pouco, mesmo que cada um mordesse só um pedacinho, não seria possível que durasse tanto tempo. Mas, é óbvio, isso não acontece no corpo de Jesus. O corpo de Jesus está ressuscitado no céu, unido ao Pai e ao Filho e ao Espírito. Mas acontece sacramentalmente. Nós recebemos a carne de Jesus na Eucaristia. Mas como isto acontece? Pelo Espírito. Como é? Por isso que quando o padre vai celebrar a missa, ele impõe as mãos sobre a Eucaristia. Ali desce o Espírito Santo e ali não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo e o sangue. Então é através do Espírito
que vem a Eucaristia. Então Jesus deixa ali um sinal de que algo espiritual, sublime, divino acontecerá na Eucaristia. Mas ele só revela plenamente quando ele já está ressuscitado. Ele mesmo diz aos discípulos: o Espírito vos ensinará tudo. Além disso, recordará os ensinamentos de Cristo. E quanto ao mundo, ou seja, quanto àqueles que não são vocês, que não são a igreja, o convencerá sobre o pecado, a justiça e o juízo. Então, o Espírito Santo é aquele que ensina tudo. Eu venho repetindo isso de várias formas diferentes. Mas quando nós cremos em Jesus, quando nós conseguimos ver que Jesus é Deus, que Maria Santíssima é Mãe de Deus, quando você consegue ver com o coração, não só com a cabeça, mas com o coração, estas verdades, que Deus existe, que Ele é Criador do céu e da terra, dos anjos, e consegue ver todas estas verdades que nós estamos apresentando, quem revela isso ao seu coração é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem ensina tudo. Além disso, se nós somos da igreja há 2000 anos e a igreja mantém há 2000 anos a mesma doutrina, é porque é o Espírito Santo que mantém a igreja se recordando daquilo que Jesus ensinou, né? Então, a igreja, o ensinamento de Jesus é recordado pelo Espírito Santo. O Espírito sempre suscita homens novos, santos, que veem a graça de Jesus, veem sua doutrina e não deixam que a igreja se perca. E isso é a promessa de Jesus quando ele deu as chaves a Pedro. Mas ao mundo, aqueles que não são da igreja, o Espírito Santo convence sobre o pecado. Então é o Espírito, não nós. Não somos nós que dizemos para as pessoas assim: você é um pecador, isso que você faz está errado. Não somos nós. Eu posso até dizer, mas isso não vai te convencer. Só o Espírito Santo, isso até fica aqui um parênteses, se nós queremos mudar, o que nós temos que pedir é: meu Deus, me convença, Senhor. Coloca no meu coração a tua verdade. Sobre o pecado, sobre a justiça. O que é justiça? Justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Então, o respeito às leis de Deus. Como é que você sabe que você tem que honrar a Deus, aos seus pais? Como você sabe, como isto entra no seu coração que você deve honrar o teu pai e tua mãe? Que é justo que seja assim. Que nós devemos ter religião porque é justo que adoremos a Deus. Que nós devemos ser caridosos com os pobres porque é justo que seja assim. Quem convence isso é o Espírito Santo. E sobre o juízo, ou seja, que esta vida acabará e seja no juízo final, se nós estivermos vivos até lá, ou seja, no nosso juízo particular, nós seremos julgados por Jesus Cristo, que é o amor, a verdade, né? Diante de nós será colocado toda a nossa vida, as nossas intenções mais profundas, inclusive aquelas que nós não vemos, não notamos. E é o Espírito que convence o mundo sobre isso. Quando você tem alguém que não é da igreja, como é que você pode convencê-la de que um dia isso acontecerá? É só pelo Espírito, só o Espírito que faz isso. Ressuscitado, quando Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, Jesus sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo, né? Deixa eu ver, acho que... João 20, 21. Jesus disse de novo, ele está ressuscitado: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Olha que louco. Jesus ressuscitado sopra sobre eles o Espírito Santo. Ressuscitado, Jesus sopra sobre os apóstolos e a missão de Cristo e do Espírito passa a ser a missão da igreja. Então Jesus veio para quê? Para nos salvar, para trazer a verdade, para mudar a nossa vida, para nos colocar em comunhão com Deus. Através de quem isso acontece? Pelo Espírito Santo. Mas aqui ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E sopra o Espírito. E a partir dali, quem vai pregar, quem vai santificar, quem vai acontecer é Deus, mas através da igreja, através dos homens.
Então, a partir daqui, a missão de Jesus e do Espírito acontecem através da igreja. A missão da igreja é a missão de Jesus e do Espírito Santo. Certo? Muito bem. E então, finalmente, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, acontece Pentecostes, que é o grande derramamento do Espírito sobre a igreja. Que está lá em Atos 2, super conhecida passagem. Diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. 50 dias depois, eu não falei, mas 40 dias depois da ressurreição de Jesus, Jesus sobe aos céus, em corpo e alma. Eu falei disso lá na aula sobre Jesus. Neste dia, no dia que ele ascendeu aos céus, ele faz uma promessa. Ele diz: ficai em Jerusalém em oração, porque eu enviarei o Espírito Santo. Isso é uma promessa. Então eles ficam mais 10 dias reunidos em Jerusalém, rezando, esperando que aconteça alguma coisa. E aí, 10 dias depois da Assunção, 50 dias depois da Páscoa, vem o Espírito Santo sobre eles. E ali a igreja muda, ali os apóstolos criam coragem e vida íntegra para pregar e para testemunhar Jesus. A partir desse dia, diz o catecismo, o reino anunciado por Cristo está aberto. Lembram-se? Jesus anunciava um reino dos corações, como eu já disse, que acontece através do Espírito. Ali em Pentecostes começa esse reino, a partir dali Deus reina nos corações. E aí diz, já na carne, ou seja, nós ainda aqui, antes da morte, participamos da comunhão da Santíssima Trindade. A partir de Pentecostes, acontecem os sacramentos, acontece a vida da graça e nós podemos participar da vida divina que um dia viveremos plenamente lá no céu. Então, esta vida da graça que nós recebemos na comunhão, na confissão, nos sacramentos, na vida de oração, ela é o antegozo, a prefiguração daquilo que nós teremos no céu. Aqui é o reino de Deus que começa a acontecer aqui e que acontece plenamente lá no céu. Entramos então nos últimos tempos, o reino já recebido em herança, mas que ainda não foi consumado. Um dia, meus irmãos, nós já falamos disso, um dia Jesus virá na glória, julgará os vivos e os mortos, e nós entraremos no reino perfeito de Deus. A história terminará e nós estaremos julgados eternamente. Poderemos, se Deus quiser, viver eternamente junto de Deus na alegria eterna, sem igual, que será o céu. E lá não haverá mais choro, nem ranger de dentes, não haverá mais morte, nem dor. Mas isto ainda não aconteceu. Enquanto isso, nós já recebemos o reino, nós já temos direito a ele pela morte e ressurreição de Jesus. Mas ele ainda não aconteceu plenamente porque ainda não aconteceu o juízo. Então, desde já o reino está aberto, nós podemos viver no coração, mas na espera. Já aconteceu, Jesus já nos deu, mas nós ainda estamos esperando que isso se concretize plenamente em nós, no dia da nossa morte, e em todo o universo, no dia do juízo. O Espírito Santo como dom de Deus. O primeiro efeito do Espírito Santo é a remissão dos nossos pecados. Batismo. A primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer em nós é nos colocar em comunhão com Deus. E como nós nascemos com o pecado original, nós não nascemos em comunhão com Deus. Mas o Espírito faz isso em nós através do batismo. A comunhão do Espírito Santo devolve a semelhança de Deus, que é amor. Então, Deus é amor, certo? Deus é amor. E nós não sabemos amar por causa do pecado. Então o Espírito Santo quer nos colocar de novo em comunhão com Deus, que é amor. Nos ensinar de novo a amar. Mas isso acontece através da união com Ele, através dele.
Ele dá então a vida da Santíssima Trindade. E através do Espírito nós podemos entrar na vida da Santíssima Trindade, que é amor. Por fim, o Espírito Santo e a Igreja. A missão de Cristo e do Espírito realiza-se na Igreja. Foi o que eu já disse. A partir de quando desce Pentecostes, quando Jesus envia os apóstolos ressuscitados, a missão de Jesus e do Espírito Santo acontecem na Igreja. Esta missão associa os fiéis de Cristo e sua comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Então, através do batismo e dos sacramentos, nós nos unimos a Jesus e a sua comunhão com o Espírito e o Pai, através do Espírito Santo. O Espírito torna presente o mistério de Cristo, principalmente na Eucaristia, para que nós demos muito fruto. Então, toda a missão da igreja é para esta finalidade, nos unir com Deus, para nos santificar, para que nós demos muito fruto, para que a nossa vida mostre aqui na terra os sinais do que é o céu, para que as pessoas olhando para nós vejam a Deus, vejam o verdadeiro amor, vejam a verdadeira alegria. Tem uma passagem famosa da vida de São João Maria Vianney, um santo do século XVIII, século XIX, 1800 e alguma coisa. Que é um padre, que dizem assim: o que você viu nele? Um homem vai até Ars, que é a cidade dele, e se converte. Diz assim: o que você viu nele? Ele diz assim: eu vi Deus num homem. É isso que nós deveríamos viver. Se nós estivéssemos vivendo bem, assim seria, é isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos sinais do amor dele. Por fim, eu queria ler aqui alguns dos efeitos do Espírito. São coisas importantes, sim, vai ser bem rápido. É só uma lista que está no Catecismo que é muito bonita. Então diz assim o Catecismo: a Igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, por ela transmitida, é o lugar de nosso conhecimento do Espírito. Então nós conhecemos o Espírito Santo na Igreja. Nas Escrituras que ele inspirou. Então nós, sendo da Igreja, podemos ler a Bíblia e encontrar ali a verdadeira doutrina através do magistério, através da interpretação da Igreja. E ali, pelo Espírito, sermos mudados pela Palavra de Deus. Nós também encontramos o Espírito na tradição, da qual os padres da Igreja são testemunhas sempre atuais. Então, na tradição da Igreja, nos documentos dos papas, dos santos, nós encontramos ali também a ação de Deus através do Espírito Santo. No magistério da Igreja, ao qual ele assiste quer dizer ajuda, permanece junto. O Espírito de Deus permanece junto do magistério. O que é o magistério? É a interpretação fiel da Igreja. O Papa e os bispos de todos os tempos. Na liturgia sacramental, por meio de suas palavras, de seus símbolos, no qual o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo. Então, como você vai encontrar o Espírito Santo? Nessas coisas. Na Igreja, nas Sagradas Escrituras, na tradição, no magistério, na liturgia. Então, na Santa Missa, nos batismos, no matrimônio, na celebração da ordem, quando um padre é ordenado, nos sacramentos batismo, da primeira Eucaristia, da Crisma e da unção dos enfermos. A liturgia, em especial a missa e a confissão, através daqueles atos nós temos contato com o Espírito Santo. Na oração, que ele intercede por nós. Então, quando nós oramos, nós rezamos, e isso é muito importante rezar todos os dias, é através da oração o Espírito age em nós. Nos carismas e nos ministérios pelos quais a igreja é edificada. Então, tem muitas pessoas que são chamadas para coisas específicas na igreja. Então, pessoas que ajudam os pobres, pessoas que cuidam dos doentes, pessoas que cuidam da vida do trabalho, que ajudam as pessoas a encontrar Deus no trabalho, gente que trabalha com a juventude, gente que trabalha, com tantas coisas. Todos esses carismas são o Espírito Santo nos chamando. Nos sinais da vida apostólica e missionária, ou seja, quando nós encontramos alguém pregando o Evangelho, ali Deus pode falar conosco, o Espírito Santo pode falar conosco. E por fim, no testemunho dos santos, no qual ele manifesta a sua santidade e continua a obra da salvação. Então, também através da vida dos santos, está aí algo muito importante para nós, se vocês puderem
Procurem a vida dos santos, tem filmes muito bons, até mesmo no YouTube, assim, a vida de São Padre Pio, a vida de São João Paulo II, né? Tem um filme que chama Carol, o Homem que Virou Papa, é muito bom, a vida de São João Bosco. São lindos filmes que podem te fazer ver que aquelas pessoas viveram uma vida que nós não vivemos e que podemos viver. Né? São Felipe Neri, tem muitos. Então, ter contato com a vida dos santos também é ter contato com o Espírito Santo, que agiu neles e pode agir em nós, quer agir em nós. Muito bem? Deus abençoe. Até a próxima aula.